Quando a gente estuda a palavra do Senhor no Antigo Testamento, a gente vê o cuidado de Deus de em cada detalhe, em cada trecho da palavra, em cada evento, Deus está falando acerca do seu Filho. Nós meditamos recentemente sobre os tipos de Cristo, principalmente no Antigo Testamento, quando Jesus aparecia em forma de figura. E nós vimos a riqueza de detalhes, o cuidado de Deus em colocar em cada situação, Ele apontar para Jesus de alguma forma. O tempo inteiro Deus falava de Jesus, mas o povo naquela época, conforme o que a palavra diz, estava como que um véu sobre os olhos. Eles não conseguiam enxergar. Nem o próprio Moisés, quando abriu sua boca para dizer que Deus enviaria um outro profeta semelhante a ele, e que todos deveriam escutar, e aquele que não escutasse seria morto, seria banido. Até Moisés falando disso, ele não tinha compreensão exata do que haveria de vir. Ele apenas reproduzia aquilo que o Senhor falava, ele falava aquilo que o Senhor mandava, mas ele não tinha a noção exata. Os profetas também, Isaías, a gente vê que foi o profeta chamado profeta messiânico, que mais falou sobre Cristo, mas nem Isaías tinha a compreensão exata daquilo que haveria de vir. A Bíblia diz que tinha como um véu sobre os olhos deles, e por mais que eles recebessem a revelação de Deus, eles não conseguiam entender a grandeza do que era a manifestação de Cristo. Por isso que foi quando Jesus chegou aqui na terra, as pessoas não conseguiram reconhecê-lo. Muitos diziam, quando ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Primeiro, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E depois, e vós, quem dizeis que eu sou? E todos respondiam: olha, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ou um dos profetas que tenha ressuscitado. E muitos diziam, na verdade, muitas coisas acerca de Jesus. Mas aí Jesus vai e pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? E aí Pedro vai e responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus vai e rebate a Pedro e ainda diz assim: não foi a carne e o sangue, Pedro, que revelou isso, mas o meu Espírito foi quem tu revelou. Então, querendo dizer o quê? Não é a compreensão de vocês que conseguem entender que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas o Espírito Santo deu essa revelação, porque eles não conseguiam enxergar de fato quem era o Cristo. Porque se eles tivessem enxergado de fato quem era Jesus, eles não teriam, Pedro, negado a Jesus, Judas não teria traído a Jesus daquela forma, nem tampouco os discípulos teriam fugido no momento em que Jesus foi preso. Porque as Escrituras o tempo inteiro falavam acerca de Cristo, acerca do que ele deveria padecer e da missão dele aqui na terra, o tempo inteiro. Hoje, a gente abre o Antigo Testamento e consegue enxergar tudo isso. Por quê? Porque o véu foi retirado dos nossos olhos. Porque hoje nós já vimos cumprido tudo isso que havia sido predito. E uma vez cumprido, a gente consegue entender. E porque a gente entende, é que hoje a gente está aqui. É porque a gente entende que ainda a gente consegue vencer muitas coisas na nossa vida. A gente luta para vencer a nossa carne, a gente luta para vencer o mundo, para vencer o diabo, porque a gente consegue entender quem de fato é Jesus. E quando você vê ainda pessoas que dizem que servem ao Senhor, mas não conseguem ter uma vida plena diante dele, não conseguem ter uma vida vamos dizer assim, de negar a si mesmo, de esforço para poder obedecer, é porque de fato não conhece o véu. É como se o véu ainda estivesse sobre os seus olhos. Entende a mensagem da salvação, acredita que Jesus veio para morrer por si, mas não consegue enxergar a grandeza do que é o reino de Deus, do que é a eternidade ao lado do Senhor. E é por isso que tantos ainda tropeçam, que tantos ainda vacilam diante de situações, ainda sentem atraído muitas vezes com uma força muito maior pelas coisas do nosso inimigo e do mundo, do que pelo Senhor, porque não conseguem ver de fato quem é Jesus. É como se estivesse vivendo naquela época dos patriarcas do Antigo Testamento, e que ainda fosse uma promessa, nada muito claro, e que viria assim
Moisés disse que viria, então viria, eles esperavam esse outro profeta. Quando na verdade os profetas antigos já falavam até da segunda vinda do Senhor. Quando nós estudamos aqui sobre o tabernáculo, a gente aprendeu, todas as pessoas que participaram daquele estudo, aprenderam sobre cada significado da lei do tabernáculo. Eu não sei, eu tenho lá minhas dúvidas, se Moisés conseguiu entender o que era aquilo ali. A Bíblia não fala nada. Moisés apenas reproduziu o que Deus mandou falar e mandou que se fizesse. Mas hoje nós conseguimos ver, não só pelo que depois no Novo Testamento fala acerca disso, mas hoje a gente consegue identificar pelo que Jesus viveu, Cristo em cada detalhe daquele. Eu não vou repetir tudo, mas a gente vê o porquê que a porta de entrada era chamada um caminho, porquê que a segunda porta com direito ao santo, ao lugar santo, era chamada a verdade, e porquê que a terceira porta ao lugar santíssimo era chamada de vida. E Jesus então mais na frente vai e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E quando aqueles estudiosos da lei ficaram chocados, porque eles sabiam que se referia às três entradas, às três passagens para a chegar ao lugar santíssimo, aonde Deus se manifestava. E Jesus dizia que ele era a única forma de alguém chegar ali. Mas aquele povo não entendia tanto, que a gente sabe que os dois filhos de Arão, eles mesmo vendo a manifestação de Deus, mesmo vendo Deus falando ali do monte, bradando, um monte em chamas, e eles vendo, tremendo de medo, ouvindo Deus dar as leis para Moisés, ouvindo Deus dar as ordenanças acerca de como deveria ser construído, ainda assim eles embebedaram, pegaram fogo estranho que o Senhor disse que não era para usar, e foram para oferecer incenso ao Senhor, e foram mortos, fulminados imediatamente. E Deus fez aquilo para exemplo, para dizer: vocês não estão entendendo, vocês não conseguem ver a santidade, vocês não conseguem ver a seriedade do que é servir ao Senhor. Então a gente hoje consegue compreender que eles tinham de fato como um véu sobre o seu entendimento, um véu sobre os seus olhos, e eles não enxergavam a seriedade do que é o Senhor. Jesus então veio, e mesmo a despeito de todas aquelas informações que os profetas tinham dado, que Moisés tinha dado, eles não identificaram Jesus como o mestre. Por isso eles resistiram, por isso eles esperam Jesus até hoje. Os israelitas esperam o Messias até o dia de hoje. Eles não identificam, não aceitam Jesus como tendo sido o Messias, e por esta razão eles serão enganados facilmente. Israel está na porta, nós somos o novo Israel, estamos na porta de Canaã. Nunca eu tive tanta certeza na minha vida de que nós estamos na porta da terra prometida como nos dias de hoje. E a gente vê a história se repetindo, irmãos. Aquele povo não conseguiu identificar a grandeza de Deus, e por isso recuou quando chegou na beira da porta de Canaã, no Jordão, que é a divisa da terra que Deus havia dado. Nós falamos disso quinta-feira aqui. Eles não conseguiram enxergar, e por isso eles se acovardaram. Eles entraram, quando Moisés mandou os 40 espias para espiar a terra, eles entraram, percorreram, certificaram de que o que Deus tinha dito era verdadeiro, e eles recuaram, mesmo sabendo que tudo aquilo foi o Senhor que tinha falado. Mesmo tendo visto todos os sinais, eles se acovardaram diante de Canaã, porque viram as dificuldades dos gigantes. E quando eu olho para nós, na nossa realidade hoje, a gente não está fazendo nada diferente. A história está se repetindo. A história está se repetindo. Os sinais estão aí, todos diante dos nossos olhos. Mas nós estamos na beira de Canaã, prontos para entrar ou recuar e morrer no deserto. E nós não estamos percebendo isso. A igreja do mundo, o que se diz igreja do mundo, não está conseguindo entender a mensagem do Senhor. Eles não entenderam, recuaram e não entraram na terra prometida, porque não conseguiram ver Deus como Ele de fato é. Então, quando Jesus veio para dar início à nova era, que é a nossa era agora, dar início ao novo concerto, ao tempo da igreja,
os dele, de lá de Israel, não o reconheceram. E por isso foi que até aqueles que andaram juntos com ele recuaram e fugiram no momento em que Jesus foi preso. No momento em que Pedro disse para ele: Senhor, e ele disse assim: olha, vós todos fugireis e serei negado. E ele disse assim: Senhor, eu morrerei por ti, eu irei até a morte por ti. E ele vai e diz: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E ele: não, Senhor, ainda contendo, ele não sabia quem era Deus, o véu ainda estava sobre os seus olhos. Não, Senhor, eu morrerei por ti, eu não te negarei. E negou. E a Bíblia diz que no momento em que Pedro acabou de negar Jesus, Jesus olhou nos olhos de Pedro. Eu fico imaginando a cena, sempre que eu vejo esses filmes bíblicos sobre a paixão de Cristo, e eu vejo como eles retratam bem, porque isso é muito profundo. Jesus falou e Pedro estava próximo de Jesus, ele viveu com Jesus aqueles 3 anos, foi um dos primeiros discípulos, ele participou de tudo que Jesus falou e fez aqui. Jesus o privilegiou de tal forma que levou para poder, no Monte da Transfiguração, ele chama Pedro, Tiago e João. Eram aqueles 3 mais achegados que viram tudo, até o que os outros não viram. Os outros até poderiam entender, mas eles viram mais. Pedro era alguém apaixonadíssimo pelo Senhor, aquela pessoa impetuosa que amava, apaixonado. A gente vê o paralelo, a gente faz o paralelo entre João e Pedro, e a gente vê como eram diferentes, mas os dois apaixonados, mas o comportamento de um era do outro, e Deus sabia entender, era diferente do outro, e Deus sabia entender os dois. Mas ele então leva aqueles 3 mais achegados, eles viram tudo, eles moravam onde Jesus morava, eles dormiam onde Jesus dormia, eles comiam todo aquele tempo na mesa com Jesus, e eles não conseguiram entender de fato. Por mais que Pedro abrisse a sua boca e dissesse: tu és o Filho do Deus vivo, ele não tinha nem noção do que ele estava falando. E naquele momento em que Pedro negou Jesus olhou para ele. A Bíblia diz que Jesus olhou nos olhos de Pedro, e Pedro então levanta envergonhado e sai chorando, porque mesmo diante do mestre, olhando para o mestre, lembrando de tudo que ele viu o mestre falar, de tudo que ele viu o mestre fazer, ele mostrou que não conhecia o mestre o suficiente. Ele nega ali, e Jesus então olha nos olhos dele, e Pedro envergonhado sai. Antes de Jesus subir aos céus, ele chegou e disse assim, que João, dá a entender na Bíblia que João não morreria antes de ver chegar o reino de Deus. Aí as pessoas divulgaram naquela época, a Bíblia diz que João não morreria, um dos íntimos, ele deixa cada um ter a sua oportunidade, e que ele veria ver o reino de Deus. Aí João ainda diz assim, não é que Jesus disse no próprio livro dele do Evangelho, ele termina dizendo, não é que Jesus disse que eu não morreria, que ele não morreria até que visse ver o reino de Deus, mas que se ele quisesse que ele permanecesse, quando questionaram, ele diz assim, Senhor, o que vai ser desse daí? E ele vai e diz assim, se eu quiser que ele viva, o que te importa? E ele disse assim, é que se ele quisesse, ele poderia fazer. Só que de fato, as pessoas não entenderam. João morreu, foi o último que morreu. João morreu na caminha quente dele. Eles não conseguiram matar João, nós já meditamos sobre isso aqui também. Eles fritaram João num tacho quente de azeite, e João não morreu. Certamente ficou todo deformado, era um João completamente diferente do que eles tinham conhecido antes, mas eles não conseguiram matar João, porque Deus não deixou a morte levar o pano. Então eles mandaram João para a ilha de Patmos, e na ilha de Patmos, Patmos significa morte, então era um lugar que todos os que iam não voltavam, mas Deus quis que João permanecesse vivo e visse o reino de Deus chegando, e João viu o reino de Deus chegando. Se você ler o Apocalipse, as visões de João, ainda que ele não esteja presente nos nossos dias, para ver o reino, Jesus voltando das nuvens, ele já viu Jesus voltando das nuvens,
porque Deus deu a ele essa oportunidade. Ele viu tudo que vai acontecer sem precisar estar presente aqui conosco nesses dias, que estamos à porta de Canaã, estamos à beira da volta de Cristo. E ele viu, e Deus deu essa oportunidade, mesmo ele tendo ouvido sobre tudo, mesmo ele tendo presenciado a ressurreição de Cristo, e Cristo por cerca de 40 dias esteve aqui na terra, e eles viram, andaram, comeram novamente com Jesus. Mesmo assim, João, e mesmo tendo sido batizado no Espírito Santo no Pentecostes, e tendo a visão também diferente, agora o véu caiu dos olhos dos discípulos e daquele povo que seguiu o Senhor. Mesmo assim, João foi mandado para lá e teve essa visão que um dia eu e você teremos se subirmos com o Senhor. Eu digo sim, porque a Bíblia diz que a salvação só nos será dada se permanecermos até o fim. Se nós não permanecermos, nós não receberemos. Podemos ser os melhores frequentadores de igreja, os primeiros a chegarem, os últimos a saírem, aqueles que cantam, que tocam, que pregam, fazem de tudo. Se não permanecermos fiéis até o fim, nós não seremos salvos. Não adianta nada eu ter levantado a mão um dia e ter seguido, se eu não permanecer fiel até o fim. E ali João então foi mandado para aquela ilha, e João teve o privilégio de se antecipar a mim e a você. Agora João não tinha mais o véu nos olhos, ele já sabia de fato que Jesus era o Filho de Deus. Ele viu que tudo que estava predito no Antigo Testamento havia cumprido em Cristo, e ele viu esse Cristo sendo assassinado. Ele esteve junto da cruz no momento em que Cristo deu o último suspiro e bradou também o cumprimento da Escritura. Ele viu Jesus ressurreto, ele viu a mão dele furada, os pés furados, o lado furado. Ele comeu com Jesus naquele dia que Jesus aparece ele viu Jesus no momento em que Jesus aparece para eles, quando eles estavam escondidos dentro do cenáculo. Ele sentou à beira da praia com Jesus e comeu peixe com Jesus. O Jesus perguntou: tens alguma coisa de comer? Para mostrar que não era um fantasma, ele estava vivo. Então eles testificaram, eles tocaram em Jesus ressurreto. Não havia como duvidar de que de fato ele era o Cristo. Então tudo ele foi desvendado diante dos olhos dele, mas faltava alguma coisa. E Jesus pensava em mim, em você, em nós dessa geração, por ter conservado João vivo, mesmo João tendo sido jogado. Gente, você sabe o que é? Outro dia eu fiz uma comparação, um dia, sobre a questão do inferno, e eu disse o seguinte: você quer saber mais ou menos, um pouquinho, de longe da dor que vai sentir uma pessoa do inferno? Você põe um tacho de óleo para fritar e experimenta enfiar o teu dedo e deixar ali 5 segundos só. Não precisa você deixar 1 minuto não, 5 segundinhos, conta até 5, 1, 2, 3, e o dedo dentro do óleo borbulhando, 4, 5, e depois tira. Veja a dor que você está sentindo e tenha uma ideia vaga do que vai ser a eternidade sendo torturado no fogo do inferno. Porque o corpo que vai queimar lá no lago de fogo não vai ser um corpo virtual, só espiritual, não. É esse corpinho que você está aí, vai ressuscitar e vai ser lançado lá aqueles que não forem aprovados. Isso é só para a gente ter ideia. Gente, eu acho que uma das piores dores é a dor de queimadura. Acho que todo mundo aqui já deve ter experimentado isso e sabe como é desesperador a dor de uma queimadura. Você perde noção do que você está fazendo, você sai, você chora, você não consegue fazer mais nada, não dá para concentrar, é dor demais. Agora imagine o que é passar a eternidade sendo torturado lá. Mas infelizmente ainda tem pessoas com o véu sobre o seu entendimento e ainda brincam com Deus. Aqueles homens, depois que foi tirado o véu, que o véu foi rasgado do seu entendimento, aquele Pedro que com medo de morrer negou a Jesus
3 vezes, aqueles discípulos, aqueles 11 discípulos que fugiram, porque Judas foi o que traiu, não estava lá no meio, mas aqueles 11 discípulos que estavam ali, no monte, no momento em que Jesus foi preso, eles fugiram, porque eles tinham um véu sobre o seu entendimento. Todos queriam poupar suas vidas, todos estavam com medo da morte. E até hoje o homem é um reflexo natural. A pessoa, para se livrar da morte, ela foge do perigo. Então eles não tinham a compreensão. Aqueles mesmos que largaram Jesus sozinho do jeito que ele havia falado, foram os mesmos que não pensaram 2 vezes em entregar suas vidas à morte, depois que o véu foi tirado do seu entendimento. Observe que Paulo, ele chega a dizer assim, Paulo não acompanhou Jesus o tempo inteiro, mas ele teve um seminário com Jesus à parte e com Jesus já glorificado. Ele fala sobre o arrebatamento que teve, que durante dias ele ficou e aprendeu ali. Olha, eu fui arrebatado dos meus sentidos há 14 anos atrás. Então ele começa a descrever acerca do arrebatamento e do momento que ele aprendeu. Ele tinha muita convicção daquilo que ele ensinava, porque ele aprendeu já com o outro Jesus, aquele mesmo que ele perseguia, agora se manifestou depois de ressurreto para ele. E Paulo, mesmo não tendo caminhado com Jesus, ele disse, olha, eu não sei se é melhor eu partir ou se é melhor eu ficar, porque eu quero partir para o Senhor, mas ao mesmo tempo eu penso que eu ainda posso ser útil e ficar com os irmãos. Então alguém que fica dividido entre a vida e a morte é alguém que tem, de fato, amor aqui e consciência do que ele aguarda na outra vida. Do mesmo jeito, Pedro, a história conta, a Bíblia não fala, mas a história conta que Pedro, quando foi crucificado, ele não resistiu, ele se entregou. E na hora, ainda pensou no momento, ao invés de ficar com o coração disparado, descarga de adrenalina, e ele agitado por morrer agora, nunca mais eu vou. Não, ele se entrega, e quando vão crucificá-lo do mesmo jeito, a história conta que ele foi e disse, não, para, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Eles vão, invertem a cruz e Pedro morre crucificado de cabeça para baixo. Estevão, que não foi contado entre os 12 discípulos, ele sendo apedrejado, ele então não foge, e ele olha para o céu, e ele diz, eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem assentado à direita de Deus, e ele se entrega. Ele poderia fugir, ele poderia negar, era muito novo, mas ele se entrega. Sabe o que é isso? Visão. Véu retirado da visão. As pessoas são capazes, a igreja primitiva se entregava. A gente viu outro dia um vídeo da igreja sendo devorada por leões. E mesmo sendo devorada por leões, e mesmo sentindo temor nos corações, eles tinham um entendimento de quem era Deus. E eles não negaram, eles cantavam. E isso irritou o Nero naquela época, mas eles cantaram no momento da morte, vamos entrar no céu e começaram a cantar, porque a presença de Deus afugenta o medo. Olha, que quando Jesus, todas as vezes que ele se manifestava depois de ressurreto, e principalmente aqui em João, a primeira coisa que ele diz, olha, não temas, não tenha medo. Por quê? Porque a visão era assombrosa. Assombrosa de quê? De pavorosa? Não, de glória. E é natural das pessoas sentirem, ele diz assim, olha, não tenho medo, não temas. E a pessoa então se sente confortada. Então por quê? Aí eu pergunto, por que hoje é tão difícil a gente obedecer? Por que hoje pessoas continuam negando, não é nem pela morte, com medo da morte, negam por muito menos o Senhor? Deixam de obedecer aquilo que sabem que é essencial para a segurança da sua salvação, pelo simples prazer, pela simples realização do desejo da sua carne. Por que a gente faz isso? É porque o véu ainda está posto sobre os olhos de muitos. As pessoas acreditam no fato de Jesus ter vindo, acreditam que Jesus veio para morrer no lugar, até aceitam Jesus, confessam Jesus, mas negam-no com as suas atitudes, muitas vezes. E é por isso que naquele dia, quando ele voltar, ele não vai chamar grupos, ele chamará nome por nome,
individualmente, porque Ele conhece cada um de nós na sua intimidade. Ele sabe o que eu penso, Ele sabe o desejo do meu coração, o nível do esforço que eu faço para obedecê-lo e agradá-lo, o quanto eu esforço para me aplicar em aprender acerca da sua escritura, acerca da sua vida, acerca da sua vontade, o quanto eu me esforço para buscar a sua face, para ter intimidade com Ele. Ele conhece individualmente. Eu não preciso dizer aqui que eu oro tantas horas, que eu leio tantas horas, que eu acordo nas madrugadas, ou que eu me retiro. Eu não preciso estar declarando nem nada. Ele conhece se de fato eu oro, Ele conhece se de fato eu gasto tempo na sua presença, Ele conhece se de fato eu desejo agradá-lo e obedecer a sua palavra. Ele me conhece na intimidade, portanto eu não preciso dizer para Ele, Ele é quem sabe. E observe que aqui ele vai e diz assim: naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, mas em teu nome eu não expulsei demônios, Senhor, em teu nome eu não curei enfermos, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. E ele vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. Ele sabia das atitudes de cada um, mas mais do que ver atitudes aparentes, ele conhecia o íntimo de cada um, porque Ele é o Deus onisciente. Ele sabe o menor dos pensamentos que brotam na tua mente, na tua cabeça. Por isso é que eu tenho que ter essa consciência, e eu preciso buscar amar esse Deus de toda a minha alma, de toda a minha força, porque se for de outro jeito não vai funcionar. Não vai funcionar. Ou eu me aplico mesmo, ou eu amo, eu me apaixono por Ele, e eu valorizo cada um dos seus ensinamentos, ou não vai funcionar na minha vida. Por isso que naquele dia ele vai dizer: de que importa você ter saído para poder pregar? De que importa você ter expulsado demônios? De que importa você ter falado línguas? De que importa você ter curado enfermos? Você fez tudo isso no meu nome, mas eu quero saber lá no íntimo do teu coração, o que foi que brotou? O que te levou a fazer isso? O que te moveu a ir para a minha igreja? Foi o amor? Porque quando é o amor, nós terminaríamos não como os discípulos morreram, mas da forma como eles morreram, amando e não priorizando as suas próprias vidas, mas amando ao Senhor, mesmo tendo que morrer. E João foi um desses exemplos, foi o que Deus escolheu para poder deixar essa revelação que hoje você temos. Ele, frito naquele tacho de azeite, ele não negou ao Senhor. Pedro crucificado, não negou. Filipe foi escalpelado, não negou. Paulo foi decapitado, não negou. Tiago atravessado a espada, não negou. Estevão apedrejado, não negou. E todos os outros que morreram de uma forma, foram assassinados. Só João tentaram assassinar e não conseguiram, e ele morreu. Saiu da ilha de Patmos, a história conta, e ele morreu na sua cama quentinho, velhinho, deformado pela fritura do azeite, mas quentinho na sua cama. E no meio do sofrimento, quando ele estava lá na ilha de Patmos, um dia Jesus vai e se manifesta. Eu queria chamar a atenção da igreja aqui para uma coisa. A gente queixa muito das lutas que a gente passa, a gente se queixa muito dos sofrimentos. Muitas pessoas dão a volta, recuam por causa do sofrimento, porque acham pesado demais o jugo. Mas se você parar para observar, boa parte das revelações e das manifestações de Deus veio na hora de um sofrimento. Você sabe por quê? Porque quando a gente está em sofrimento, a gente busca mais. Quando a gente está no sofrimento, a gente teme mais, a gente se sente mais vulnerável, a gente reconhece que não é nada, que é pó e que precisa de Deus, e a gente está mais quebrantado. E quando estamos mais quebrantados, Deus se manifesta. Isso quando buscamos, quando fazemos o que temos que fazer, buscar na fonte que pode dar alguma coisa. Porque tem pessoas que quando passam por lutas, como eu falei, ao invés de buscar Deus, se revolta, se rebela e faz tudo de errado. Esse daí não vai ouvir nem ver Deus nunca. Mas João estava ali no sofrimento, isolado na ilha de Patmos, na ilha que ele sabia que ninguém voltava vivo, e ele é surpreendido no meio daquele sofrimento, quando ele estava buscando ao Senhor.
E de repente, ele ouve uma voz falando por detrás dele. Gente, eu queria que vocês visualizassem essa cena. Ele diz: e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Pensa aquela voz diferente que veio assim, que impacta atrás de você. Que dizia, imagina, ele está de costa, aí ouve uma voz, alguém falando com ele lá atrás: o que vês, escreve no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Ele ouviu isso, uma voz mandando ele escrever o que ele estava vendo e mandar para as 7 igrejas. Aí ele diz: e virei-me para ver quem é que falava comigo, que voz era aquela, porque se chega uma voz de trombeta forte, trombeta não é que vai ficar não é nada disso, mas é aquela voz marcante, que mexe. Quando a trombeta toca em você, parece que sacode tudo por dentro, perto. Eu fico imaginando aquela trombeta, com aquele som. Aí parou aquela voz estranha, e João então ele diz: e virei-me para ver quem é que falava comigo. E virando-me vi. Aí a visão que ele tem, ele não só vê uma pessoa, ele vê 7 castiçais de ouro, como se fosse esse menorá aqui, só que grande, de ouro puro, não esse metalzinho aqui imitando ouro, não. Ele via 7 castiçais de ouro, com as suas lâmpadas acesas, e no meio dos 7 castiçais ele divisa a figura de um ser semelhante ao filho de um homem, semelhante a um homem, que ele não ousava dizer a princípio quem era, mas ele só vê aquela figura e ele começa a descrever. Ele tinha os cabelos alvos como a lã branca, ele tinha umas vestes alvas que iam até o chão, os seus pés eram como latão reluzente que brilhava mais do que ouro polido. Seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Chega ali fora no meio-dia e olha para o sol e tenta segurar 5 segundos olhando ali. Você, quando abaixar sua vista, você não enxerga mais nada. E diz que o rosto dele resplandecia daquela forma, mas ele via os seus olhos como chamas de fogo. Aí ele descreve aquela roupa alva com um cinto de ouro puro aqui no peito, e uma espada saía da sua boca, uma espada que ele conseguia divisar, não sei como, afiada dos 2 lados, saía da sua boca. E ele então caminhava entre os castiçais, e na sua mão tinha 7 estrelas, certamente brilhantes, para ter os 7 luzes, ponto de luz, que ele comparou ao brilho de estrelas. Então ele caminhava entre os castiçais, caminhava entre os menorás que ali estavam. E quando ele viu aquela figura gloriosa, ele teve a reação que eu acho que qualquer um de nós teria. João, desmaia, cai no chão, e ali ele vai, o sustento, e diz: João, não tenha medo. Oh, aleluia, não tenha medo. E ele começa a dizer: eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele já se identificou, aleluia. E o que vive, fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. João estava ali, tremendo, feito uma vara verde. Eu fico imaginando aquela postura de João, a mesma que Isaías teve no dia que ele foi arrebatado e viu o trono de Deus. Ele nem viu a face de Deus, ele viu o trono de Deus e a glória de Deus manifestada, e diz que Isaías caiu como morto, e o Senhor o levantou e disse a mesma coisa para ele. E assim são todos que tiveram esse tipo de visão, desmaiam, porque a glória de Deus é grande demais. João então vê Jesus ali, e eu fico imaginando, ele conheceu Jesus
por 3 anos andando com o Senhor aqui na terra. Ele viu Jesus ressuscitado com a mesma aparência de que tinha quando andou, porém agora com as marcas nas mãos, nos pés e no seu lado. Ele viu Jesus subindo aos céus, mas o Jesus que ele via agora era o Jesus que descia do céu, esse mesmo que nós, igreja, que fomos aprovados pelo Senhor, o veremos quando ele descer das nuvens do céu. É desse jeito que João antecipadamente viu, e foi por isso que Jesus disse que ele veria vir o reino dos céus antes que morresse, e o Senhor cumpriu. Ele não só viu o Jesus ali, mas ele viu tudo que ia acontecer. Ele viu o final dos tempos. Deus se antecipou a João. E agora então ele começa a dizer e dá o significado de cada coisa daquela que João viu, e a gente precisa aprender sobre esses significados. E quando nós estivermos nos céus e tivermos o corpo glorificado, todos nós teremos uma aparência semelhante a Ele, porque Ele diz que como Ele é, nós seremos. Então, o cabelo branco, as vestes brancas, fala da pureza, fala da isenção de pecados. Jesus agora com um cinto de ouro, simbolizando o seu sumo sacerdote eterno. E quando ele passeia entre os 7 castiçais de ouro, e ele mesmo dá a João a interpretação, ele diz: esses 7 castiçais são as 7 igrejas. Observe uma coisa: essas 7 igrejas são os tipos de igreja que existiram nos tempos passados e existem nos dias de hoje. Se você observar cada detalhe das 7 igrejas que ele escreveu e mandou que João enviasse, são os mesmos detalhes das igrejas que a gente encontra hoje. Observe também que das 7, só 2 foram, não tiveram acusação contra elas. Algumas, como a de Éfeso, tinha muito elogio, muita vantagem, mas uma desvantagem que a jogaria no inferno, independente de todo o seu esforço. Era uma igreja que tinha muitas boas obras, uma igreja que sofria perseguição, uma igreja que as últimas obras eram maiores do que as primeiras. Mesmo assim, eles tinham deixado o primeiro amor. Deus não dispensa nada, irmãos. A gente consegue ver nos detalhes que Deus não dispensa nada. É muito refinada a exigência dele. Por isso, igreja, tira o véu dos olhos e enxerga que não é de qualquer jeito que você entrará na terra prometida. Nós estamos como Israel de fato diante do Jordão espiritual, diante da terra prometida. Mas agora o teu comportamento, o teu amor, a tua vida vai definir se você atravessa ou se você recua e morre no deserto. E agora o Senhor mostra, Ele está entre as igrejas, Ele caminha pela igreja. Aqueles castiçais eram de ouro puro batido. Como é que João sabia que era ouro puro? Eu não sei, mas ele conhecia. Eu me engano facilmente com metal brilhoso. Se dizem que é ouro, eu compro. Se empretecer, eu levo, porque não era ouro. Mas chegar para mim para dizer é ouro, qualquer um engana. Mas João sabia que era de ouro puro batido, e Deus não faria menos. A igreja dele é feita ali, representada com o metal mais nobre, mais precioso, sabendo que Deus não engana. A igreja do diabo é ouro de tolo, mas a igreja de Deus não. É o metal provado no fogo que resiste. Por isso, ela é representada pelos candelabros de ouro batidos, os castiçais de ouro batido. E um castiçal apagado só serve para peça de enfeite. Mas os castiçais estavam acesos, ele acendeu os castiçais. Antigamente tinha esses copinhos aqui na beira, que era para encher de azeite puro. Nem podia ser azeite misturado, era um azeite puro, porque o azeite puro durava mais tempo aceso. E ele acendia para iluminar
Nós também estudamos isso quando falamos aqui do tabernáculo. Os castiçais estavam lá. Você que é igreja, não foi feita de coisa barata, de coisa falsificada, frágil. A verdadeira igreja, ela resiste ao fogo como o ouro resiste. E depois que passa pelo fogo, ela brilha do mesmo jeito que o metal brilha depois que sai. Quando a gente olha e vê crente opaco, apagado, crente sem brilho, sem vida, você identifica logo o que é que está acontecendo com você. Às vezes eu chamo algumas pessoas, quando eu percebo, eu digo: o que aconteceu com você? Você está sem brilho, você está opaca. Como é que consegue ver isso? Não interessa se a pessoa está muito bem arrumada ou mal arrumada. O brilho de Cristo, ele é percebido com muita facilidade. Até pelas pessoas do mundo é igual a luz, que quem está em treva, quando vê uma luz acesa, identifica onde tem luz. E é por isso que a verdadeira igreja do Senhor, ela não pode ficar sem o azeite da unção que é dado por Ele através do Espírito Santo. Igreja sem o Espírito Santo não é igreja genuína. Igreja que não resiste à luta e à prova não é igreja genuína. Você se identifique agora. Se você é do tipo que se abate por qualquer luta que vier, e você pensa em desistir, ou em murmurar, ou em reclamar, porque parece que Deus não te ouve, parece que Deus não te vê, por que eu tenho que passar tanto por isso? E reclama de um lado e reclama do outro, e você não consegue brilhar, porque não consegue passar pelo fogo e sobreviver a ele. Se Deus te joga no meio do fogo, é porque Ele diz que Ele é quem te capacita para sair de dentro dele. É Ele que te tira, é Ele que te faz vencer, é Ele que te faz não ser destruído. É Ele que te prova e te faz um metal nobre como ouro. Por isso, fazer parte dessa igreja, muitos pensam que fazem, mas só faz mesmo os aprovados. E é por isso que ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que quer dizer que o que não perseverar não será salvo. Mas é uma obra de engano, é ouro de tolo. Pode até parecer que brilha, pode brilhar em um ministério, pode pregar muito bem, pode cantar muito bem, pode tocar muito bem, pode representar muito bem, pode desenvolver muito bem um papel e não passar de ouro de tolo. Porque o verdadeiro ouro que é provado pelo fogo, ele identifica e não se engana. E no meio desses, ele passeia constantemente para lá e para cá. É ele quem está presente na igreja genuína. E igreja não é denominação, não é título. Igreja sou eu e você, se permanecermos fiéis e se tirarmos o véu que cega a nossa visão espiritual e começarmos a mudar, a entender, a buscar essa intimidade com Ele através da oração, pedindo a Ele que abra os nossos olhos. Senhor, não me deixa ficar cego. Senhor, eu não consigo ver. Senhor, eu tenho buscado, eu tenho me dobrado diante de Ti, mas minha oração não dura 5 minutos. Senhor, eu não consigo entrar na intimidade contigo. Eu nem consigo orar, eu fico dispersa. Começo a conversar com o Senhor. Daqui a pouco eu estou pensando em algo que eu tinha que fazer. Quem nunca passou por isso? Eu já passei. Somente devagar. E você não consegue se ligar ao Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque a nossa carne milita quando o nosso espírito milita. Mas no dia que Deus perceber sinceridade no seu coração, mas não vai demorar Ele se manifestar. Mas todos soubessem o segredo que há, pagarei o preço. Aí é que eu digo para você: o quanto você ama Jesus e está disposto de verdade a contemplá-lo como João contemplou. As tuas ações, o teu querer, Ele vai ver, é que vai determinar o quanto você quer. E buscar essa intimidade, primeiro, é importante ser sincero com Ele, dizer: Senhor, eu não quero ser deixado para trás. Eu não quero ser contado, Senhor, como aqueles que chegaram diante de Ti e disseram: Senhor, eu não fiz isso, em Teu nome eu não fiz aquilo, e o Senhor dizer que não me desconhece, apartai-vos de mim, malditos. Eu não quero, Deus, eu não quero. Vai para os pés dele e chora. Se você não tem motivo
motivo para orar, tenha pelo menos motivo para ser sincero diante dele e dizer para ele de fato aquilo que ele já conhece, mas que tantas vezes ele quer que você abra a tua boca e confesse o que você sente, e confesse vamos dizer assim, a sua verdade, a sua sinceridade diante dele. Diga para ele quais são as tuas fraquezas. Você sabe que você é fraco, eu sou fraco, você é fraco, todos somos fracos. O único perfeito foi Jesus. Mas eu não posso me entregar a minha fraqueza. O primeiro passo é eu reconhecer e ser sincera diante dele, e depois buscar ajuda, porque ele é o único que pode estender a mão e te ajudar. Não há outro que possa fazer isso por você além de Jesus. Você pode pedir oração a irmão A, irmão B, o que quer que seja. Eles podem até orar, eles podem até interceder, e Deus de alguma forma agir, mas Deus vai te responder na plenitude dele, no momento em que você rasgar o teu coração, em que você for sincero diante dele, buscar. Ele vai ver a sinceridade do teu coração e ele vai te responder, porque ele diz que aquele que pede, recebe, o que bate, a porta se lhe abre, o que busca, acha. Ele não mente. Então eu preciso fazer a minha parte. João resistiu, e olha o fim de João, queimado no tacho de azeite quente, mas resistiu, porque o dono da vida não deixou que a morte chegasse perto. Ele resistiu ao sofrimento, e isso serve de exemplo para nós. Quantas vezes eu tenho recuado? Quando eu murmuro, eu perco meu galardão. Quando eu murmuro, eu dou passos para trás. E isso é algo, igreja, que a gente precisa aprender. A murmuração nos abate, mas quando a gente consegue glorificar o Senhor, Deus nos coloca lá em cima. Parece que a gente salta muitos pontos, muitos obstáculos. E João estava ali. Tenho certeza que ele não pensou, sentiu dor, lógico que João sentiu. Bota o dedo no óleo quente, 5 segundos, e você vai ver o que João sentiu. Não foi por 5 segundos, mas sendo lançado num tacho de azeite quente, e mesmo assim não morreu. E assim as coisas estão acontecendo. As pessoas estão negando a Jesus por muito pouco, mas João foi lançado lá dentro e resistiu. Ele foi provado no fogo, na fornalha, de verdade. Isso que a gente passa não é nada, igreja. A gente não passa nada, a gente reclama porque a gente é ruim mesmo. A gente não passa nada. Tem muita gente sofrendo, muita gente passando pela fornalha, e a gente acha que o problema, o nosso é o maior de todos, e por isso eu tenho direito de reclamar. A gente não tem nada. Você não sabe o que a igreja perseguida está passando aí mundo afora. Você não tem ideia de quantos tem tido a sua cabeça cortada só pelo fato de crer em Jesus. Você não sabe quantos têm sido torturados só pelo fato de professar Jesus, vivido isolados, sabendo que poderiam morrer a qualquer momento, passando fome, privações, sendo arrancados de suas famílias, crianças sendo separadas, cada abuso terrível cometido com essas crianças só pelo fato de professar o nome do Senhor. E você ainda acha que o teu problema é grande? Eu estou com esse problema aqui, Senhor, é além da minha força, é mesmo? Deixa ele passar por algo que você vê que aquilo que você passava era nada. E por que a gente abre a boca e reclama? João foi lançado dentro de um tacho de azeite quente. Os outros, gente, eu penso na tortura que Filipe recebeu. Filipe escalpelado, você sabe o que é isso? É arrancar o seu couro vivo e sair arrancando o seu couro do corpo inteiro, até não aguentar mais e morrer de dor. Paulo foi cortado a cabeça, morreu rapidinho. Pedro ainda sofreu um bocado, porque cruz dói demais. Mas pensa ser queimado, pensa ser escalpelado, pensa os outros tipos de tortura que aqueles homens passaram. Não negaram, não negaram. E por isso o Senhor repete lá em Apocalipse, honrando o nome deles, representantes da igreja do Deus vivo aqui na terra. E você acha que o teu problema é grande? Você acha que está difícil demais você aguentar a tua esposa? Ou aguentar o teu esposo, os defeitos deles? Eu prefiro logo separar. Eu separo logo porque eu fico livre de problema. Engano teu. Engano teu. Teu probleminha é nada. É vergonhoso diante de reais problemas que a igreja do Senhor tem passado aí, e que a igreja primitiva passou. Por isso,
Foi muita. Eu sei que ainda que João tenha passado por tudo isso e resistido, foi graça. Ele ter visto o que viu, foi graça. Hoje a gente pode olhar se foi bem merecido, mas foi graça. Com tudo que passou sem negar, foi graça. Então não reclama. Agora João vê Jesus passeando no meio dos 7 castiçais, ouro puro, provado no fogo e resistindo. Por isso a igreja do Deus vivo é representada pelo ouro. É a glória de Deus. O brilho da igreja é a glória de Deus manifestada. A Bíblia já fala dessa tipologia. Então você quer ser igreja? Comece a analisar a tua vida e veja quantas vezes você abre a tua boca para louvar pela luta ou para murmurar pela luta. Porque a verdadeira igreja, ela passa pelo fogo, ela resiste e ao invés de sucumbir e deformar, ela brilha. E a igreja fica acesa o tempo todo, porque não falta a unção do Espírito nos seus reservatórios. Estava ali as 7 igrejas e ele passeava pelo meio delas. 7 estrelas na mão são 7 pastores daquelas igrejas, ou anjos da igreja, como Jesus chama. E ele manda, escreve as 7 igrejas aos 7 anjos da igreja. Por que ele bota brilhando como estrela na mão dele? Por que as estrelas na mão de Jesus brilhavam? Quando, se fosse apagado, não teria brilho. Porque pastor passa por luta que vocês não têm ideia. Pastor tem a responsabilidade de todo o rebanho. E ele não pode dizer não a ninguém. A obrigação, ele vai dar conta diante de Deus de um por um de vocês. Um por um, para aconselhar, para orientar, para interceder, para tratar, para carregar muitas vezes nas costas. Um por um. Ele vai dar conta do dia do Senhor. E eu vou dizer uma coisa, às vezes você acha pesado cuidar de um filho, 2 filhos, 3 filhos. Ou uma pessoa tem chamado ou se corrompe, ou uma pessoa tem chamado, é escolhido por Deus, ou então se corrompe e é um escândalo, como a gente está vendo o que está acontecendo. Ou tanta gente admira a posição de estar no púlpito, terno e gravata e pregando, admirado, e não sabe exatamente, porque o homem é falho, mas Deus conhece com quem ele pode contar. É por isso, igreja, que o Senhor não vai se enganar. E não se enganou em se revelar para João, em confiar na mão de João toda essa bagagem que serve hoje para a gente dimensionar o tempo e as estações da igreja. Jesus então passeava no meio dos castiçais, tinha 7 estrelas na mão e se identifica como aquele que tem o controle. Olha o que diz o versículo: porque o coração do rei é como ribeiros de águas nas mãos do Senhor, e ele inclina para onde ele quer. É como água. Você vai estar com água, você não joga para lá, joga para cá, fica brincando. O coração do rei, o coração de um servo de Deus, é como ribeiros de água na mão do Senhor. Ó, ele manda para onde quiser, inclina para cá, para lá, ajusta, ele faz o que quer. Por isso, as 7 estrelas na mão do Senhor, ele tem o controle, é ele que sustenta, é ele que guarda, é ele que não deixa nenhum escapar das mãos dele. Mas a igreja, por onde ele passeava, era aquela provada pelo fogo e que passou na prova, resistiu. E porque resistiu, ela era identificada como ouro pelo brilho que tinha. Portanto, se nós somos igreja do Senhor, nós precisamos considerar essas coisas. Muito cuidado. O que nós temos recebido do Senhor não tem sido pouco, mas ainda assim tem muita gente com o véu ainda nos olhos e que não consegue enxergar a seriedade do que é a vida cristã. Ou você leva a sério, ou você vai morrer no deserto, como disse. Quinta-feira nós falamos sobre isso aqui, sobre aqueles que chegaram na porta de Canaã, retrocederam e tiveram que morrer no deserto. Então, luta, igreja. Está chegando a hora, está chegando
hora. Você não vai ter que esperar. É como diz assim, mais um pouquinho de tempo e o que tiver que vir.